Ok, bom dia, pessoal. Hoje é dia 18 de novembro de 2025. A gente está aqui numa das últimas reuniões do ano do NELTCult, que é o Núcleo de Estudos em Literatura Diaspórica, Cultura e Tradução. Esse está sendo um encontro aberto, então estamos recebendo visitas, né? E principalmente estamos recebendo a maravilhosa Luciane Aparecida. Luciane Aparecida é autora de Mata Doce, publicado pela Alfaguara em 2023. Romance vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura 2024, finalista do Jabuti e semifinalista do Prêmio Oceanos. Ela publicou também uma Cala, não sei se quer mostrar uma Cala aí, Luciane. Tá aqui. Uma Cala, pela Círculo de Poemas de 2022. Também Joana Mina, dramaturgia, que resultou do edital Dramaturgias em Processos, do Teatro da USP. E com a assinatura Ruth do Caso, publicou Contos Ordinários de Melancolia e Florim, ambos pelo selo editorial Paralelo 13S. Ela é professora, doutora em letras. A Idália mostrando as outras capas aí para nos ajudar. É professora do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Então, Lu, com muita alegria, eu te passo a palavra. Estamos prontos e prontas para te ouvir. A palavra é sua. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, gente, esse convite. Elisa, muito obrigada. Que bom essa parceria, que alegria acompanhar os movimentos desse grupo de pesquisa que você está coordenando na UFES. Então, super feliz com toda essa caminhada nossa, com tudo que a gente vai partilhando, e bom estar aqui nesse momento. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo também, que são do grupo de pesquisa ou que estão aqui como convidadas hoje, enfim, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, quando a Elisa me chamou para conversar, para ter esse bate-papo, eu pensei, o que é que a gente pode conversar? E aí eu trouxe um pouco do que eu estou pensando agora no meu pós-doutorado. Aí eu pensei como título para essa conversa, Memória de Mulheres, o romance negro brasileiro. Porque agora, no pós-doutorado, eu estou fazendo pós-doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, com a supervisão da professora Regina, e estou pensando um projeto no seguinte título: História e Memória na Literatura Contemporânea de Língua Portuguesa, Mulheres de Caminho e a Demolição do Novo Mundo. Bom, nesse projeto, eu tenho elaborado alguns pensamentos e estudos que desencadearão no ensaio para pensar como é que a história e a memória tem sido largamente utilizada como acionamento estético na escrita do romance de mulheres negras, né? E a gente pode pensar em diferentes espaços, né? Desde uma perspectiva afrodiaspórica, então, em diferentes países que falam a língua portuguesa ou não. No meu caso, a minha pesquisa é especificamente... quase derrubei aqui. É especificamente nos países que falam a língua portuguesa. Mas esse é um movimento que a gente pode pensar em diferentes romances. Se a gente vai pensar nos países de língua francesa, de língua inglesa, que passaram por processo de colonização, né? E de língua espanhola também, desde o continente americano, Caribe, enfim, até também no continente europeu, a gente tem muitas mulheres negras em condição de imigrantes que têm elaborado um romance que tem esse viés, que eu considero que é uma reconexão, não é uma reconexão, é um acionamento estético, é pensar a história e pensar a memória como uma ferramenta de escrita literária. E aí, no pós-doutorado, eu estou pensando isso como uma estética afrodiaspórica, e aí estou levantando alguns romances que têm feito essa mobilização. Se a gente vai pensar em língua portuguesa no Brasil, por exemplo, uma das autoras que faz isso é Eliane Marques, que é uma escritora do Rio Grande do Sul, e que elabora uma linguagem muito de fronteira, né? Literalmente de fronteira, né? Tem um trânsito de tradução muito forte, que ela é de Livramento, uma cidade que no Rio Grande do Sul fica numa fronteira, inclusive, entre países. Então, está nesse trânsito
entre o que seria uma língua e uma cultura afro-brasileira com um trânsito entre a língua, o português e o espanhol, que já é rasurado, né, por essas culturas afro-brasileiras e indígenas, né, nesses países, nessas regiões. Bom, então, nessa perspectiva, quando a gente vai pensar uma memória de mulheres, pensar o romance nessa perspectiva de memória de mulheres, a gente está pensando memória, o que é memória? E é importante fazer esses questionamentos, né? O que é memória? O que é pensar memória? E aí é importante que a gente saia um pouco das caixas da pergunta anterior ao que é memória, que é o que é romance? Como é que o romance começa a ser constituído como romance? E o que é que se pensa quando se diz assim, estou falando de romance em diálogo com a memória? Porque um romance de uma mulher negra que vai dialogar com a memória não é só uma reconexão com o passado. O romance não vai ser só um texto que tem como conjugação primordial o passado, né? A conjugação do verbo no passado. Mas o romance ele vai estar num lugar, em uma perspectiva de tempo, aí não só linear, mas também espiralar. Então, esse romance ele vai trazer um diálogo com o que a teórica Leda Maria Martins vai trazer como tempo espiralar. E aí, nessa perspectiva, é como se estivéssemos na elaboração do presente, preparando um futuro que é um diálogo com o passado. Né? Porque o que esses romances estão fazendo é trazer imagens para o passado. Só que trazer é uma coisa que acontecerá no futuro. Mas é isso que eles estão fazendo. Eles estão, a partir de uma produção do presente, elaborando questões de futuro que fazem, na verdade, imagens do passado. Então, uma pessoa leitora, e aí como é importante a gente pensar isso, né? Quem é que anda lendo no Brasil e o quê? Mas, assim, uma pessoa leitora que lê um romance que tem como proposta esse diálogo entre a história e a memória, ela vai ler esse romance e ela está produzindo um futuro, né? Ela está produzindo uma pessoa leitora daqui a pouco. Isso tudo já é futuro, né? Então, será ela hoje à tarde, se ela está lendo esse romance hoje de manhã? Quem será ela daqui a 10 anos? Quem serão as pessoas leitoras daqui a 10 anos que estão hoje lendo esses romances? Então, isso tudo traz uma esperança para mim muito grande, que é uma revisão do passado. Por isso que a minha proposta de pós-doutorado diz assim, demolição do novo mundo. Porque o novo mundo, dentro da conjuntura colonialista, ainda estou falando das Américas, né? O colonizador europeu vem para o continente americano, chamando o continente americano de novo mundo, e o continente europeu de velho mundo. Infelizmente, a gente está no período 2025 de flerte com ideias muito tradicionais ainda. É indispensável que a gente faça uma reflexão sobre isso, assim, porque esse flerte tem sido muito está sendo muito fresco, muito jovem esse flerte com a extrema direita, flerte com pensamentos mais conservadores que dizem a literatura é isso não é literatura, isso não é romance, tarará. Esse é o flerte com pensamentos mais absolutistas. Então, isso quer dizer que daqui a alguns anos a gente vai estar se voltando para posições mais absolutistas, né? Então, é indispensável imaginar que, nesse contexto, não revisar o passado, demolindo o novo mundo, é um acionamento de escrita constante. Então, constantemente precisamos estar acionando esse passado na perspectiva de uma demolição do novo mundo, de uma perspectiva de reconexão com a memória e com a história. É um revisitar, é a ficção, a gente está falando de linguagem, a gente está falando de ficção, a gente está falando de texto literário. Porque senão também as pessoas começam a acusar e dizer, mas isso aí não é literatura que você está falando. Não, estou falando de literatura, estou falando de ficção e de um trabalho com a linguagem. Mas o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo como esse trabalho com a linguagem faz com que a gente faça uma reflexão mais profunda sobre quem somos nós até. Ou em qual sociedade estamos pensando, enfim. Um panorama histórico na perspectiva mais tradicional. O que não é tradicional é quem está narrando esse panorama histórico. O que não é tradicional é qual o tempo que essa estrutura romanesca conta isso. Conta a partir de qual acionamento de tempo, qual acionamento de ritmo dessa escrita. Então, isso que é a novidade. A novidade nesse romance contemporâneo, que está dialogando com a memória e com a história, é pensar quem está
contando essa história. E não é isso aí, não é só reconectar o narrador, não é só pensar a voz narrativa, mas é pensar também a autoria. Como essa autoria elabora uma demolição do novo mundo. Por isso que eu tenho chamado essa categoria de mulher de caminho, enfim. Para a gente pensar mulher no sentido mais amplo, eu não estou pensando mulher só dentro da binariedade heteronormativa. Eu acho que não adianta nada seguir só nessa linha. Realmente não dá para ficar pensando em caixas. Se a gente quer pensar o mundo a partir de uma perspectiva mais ampla, se a gente quer pensar um texto, uma teoria literária, se a gente quer pensar um acionamento estético, para mim não dá para fazer sem ser radical. Há que se pensar a partir dessa possibilidade, que é a possibilidade de vida. Estamos falando no mundo que nos aciona a morte o tempo inteiro. Se tem alguém aqui me ouvindo em qualquer época que estiver ouvindo esse texto e pense assim, poxa, eu nunca pensei que eu estou sendo acionada à morte na sociedade. Que bom você estar numa zona de privilégio tão grande que você não fez essa reflexão ou não se sentiu impelido a. Mas é indispensável que mesmo as pessoas que estão em lugares de privilégio, ela faça uma reflexão e pare. E comece a pensar assim, ai, eu estou falando ainda em 2025 se existe ou não a literatura negro-brasileira, por exemplo. Pelo amor de Deus. Então, são coisas assim, que às vezes eu fico pensando, não sei, enfim, mas vamos lá, que daqui a pouco dá meu tempo e de 15, 20 minutos. Mas então que a gente possa fazer esse movimento, por exemplo, de pensar assim, existe uma tradição de escritoras mulheres no Brasil? Vamos pensar isso linearmente, bem na perspectiva mais tradicional. Vou pegar o século XIX e trago Maria Firmina dos Reis, né, que escreveu Úrsula. Uma mulher negra que escreve um romance dentro de uma estrutura escravista e que os personagens sonham com a liberdade, projetam a liberdade. Em 1840 e 1850, uma pessoa negra no Brasil não era considerada humana, era como se ela não tivesse ânima. O escravismo argumentava que escravizar pessoas negras e indígenas tinha validade porque essas pessoas não eram pessoas, eram peças. Essa era, inclusive, a expressão que se usava na época. Então, nesse contexto, uma mulher que está dentro de toda a opressão da conjuntura machista, sem colocar a categoria raça, só colocando a categoria gênero, uma mulher no meio do século XIX no Brasil, ela está sofrendo todas as categorias da opressão de gênero. Ela é uma mulher e a mulher tem que ficar em casa, a mulher não tem que ser professora, a mulher, tarará. Todas essas categorias, essa escritora está sofrendo naquele contexto. Somada a isso também a categoria de raça. Ela não é só uma mulher, ela é uma mulher negra. Então, ela é uma mulher negra que está indo em contraposição ao que é dito para ela ser. Primeiro, ela está dizendo que ela era uma mulher, e dentro desse contexto não se podia dizer se mulher, né? Mulher era uma categoria já mais avançada que uma pessoa escravizada. E dentro dessa categoria, ela está dizendo que ela é escritora e que vai pensar e trazer personagens afro-brasileiros. Que ela, inclusive, já traz esse avanço, né? Que ela está pensando pessoas negras dentro da categoria pretas e pardas. Então, assim, esse movimento é aquilo que a tradição literária mais europeia vai chamar de as grandes antenas, que são as pessoas escritoras que conseguem ter antenas para pensar, inclusive, o seu tempo futuro. Ou como Agamben, né, naquele texto O que é o Contemporâneo, ele diz: o contemporâneo é aquele que pode ser pontual a um compromisso ao qual pode apenas faltar. Uma tradução assim aqui. Ele diz mais ou menos isso, né? Então, Maria Firmina dos Reis, ela é pontual a um compromisso ao qual ela pode apenas faltar, que é estar aqui hoje no Brasil e compreender que é possível pensarmos mulheres escritoras. E mulheres escritoras professoras e tudo isso. Então, a gente tem eu estou trazendo isso como exemplo para dizer assim, o romance negro brasileiro, escrito por mulheres numa perspectiva não binária, né? Estou falando de mulheres numa perspectiva mais ampla, ele nunca se restringiu ao desejo de futuro e ao sonho. Esse romance, ele tem como uma das principais características a liberdade. Então, a gente tem Úrsula, por exemplo, e aí no 19, se a gente dá um salto para o século XX, no começo do XX, Carolina Maria de Jesus está de novo elaborando sonhos, né?
está de novo planteando sonhos. E aí, se de 2000, do século XX, a gente vem de novo para o começo do século XXI, a gente tem Conceição Evaristo com Ponciá Vicêncio também planejando sonhos de liberdade. E no século XXI a gente tem várias outras autoras, ainda bem, para listar, né? Tem Ana Maria Gonçalves, Eliana Alves Cruz, entre várias outras. E é importante que a gente pense assim, existe uma pesquisadora, Fernanda Miranda, que inclusive traz isso bem estruturado, dizer desses grandes lacunas que existem na história da literatura brasileira sobre a presença de mulheres negras escrevendo e publicando. Na tese de Fernanda Miranda, que hoje é professora da Universidade Federal da Bahia, Fernanda Miranda aponta que quando Ana Maria Gonçalves publicou Um Defeito de Cor, acho que só haviam sido publicados em não escrito, né? Porque muitas mulheres podem estar escrevendo e não publicando, mas publicado 9 romances de mulheres negras. Então é uma categoria em disputa no Brasil de uma velocidade, assim, de uma disputa da heteronormatividade, ela briga por essa categoria de um jeito absurdo. E é uma categoria que sempre existiu do imaginário afro-indígena, desde o século XIX a instituição do pensar uma identidade nacional se dá pela categoria romance, se dá ali a gente tem José de Alencar, a gente tem Álvares de Azevedo, todos escrevendo romances que têm o imaginário afro-indígena. É o imaginário afro-indígena que alimenta a categoria romance no Brasil. Qual é a grande questão? Quando a gente começa a discutir, a categoria também é autora e pensa quem são ou quando temos textos escritos por mulheres negras e indígenas nessas categorias, o que esses textos trazem. E a gente precisa discutir a estética desse texto, né? Aí, para mim, é o primordial. Porque, infelizmente, nós temos ainda uma academia que ela vai tateando nesses últimos 20 anos, vamos botar, 20, 30 anos, um desejo de pensar esteticamente o texto negro brasileiro. Temos vários núcleos de pesquisa no Brasil que se propuseram a pensar isso seriamente e pesquisam isso, como Literafro na UFMG. Vários núcleos que pesquisam isso com seriedade. Mas, assim, ainda é comum a gente, em reunião de colegiado, como docente, ouvir pessoas dizerem que esses textos não são literatura. Ou ainda é comum os estudantes quererem levar esses textos para suas disciplinas e docentes, colegas nossos acadêmicos, dizerem que esses textos são textos que ficam aquém do que é pensar a literatura. Então, é importante que a gente pense assim, talvez, que precisamos fazer uma pedagogia crítica e começar a pensar qual acionamento estético eu tenho ou eu não tenho para ler esse texto. Será que eu não estou entendendo esse texto porque eu não tenho uma categoria estética teórica que me permita essa compreensão ou porque esse texto não é literatura? É indispensável eu colocar esse sapatinho, botar esse pé no chão e fazer essa reflexão. Tem um romance contemporâneo extraordinário de Tatiana Nascimento, Água de Maré, perfeito, uma estrutura de texto maravilhosa que é fronteiriça entre a categoria romance, entre a categoria gênero narrativo, gênero lírico e teatro. Então, assim, quando as pessoas dizem o romance que está sendo escrito por pessoas negras no Brasil, ele não tem nada de inventivo, ele só repete uma realidade, me dá vontade de perguntar, você está lendo quem? Você está lendo qual romance negro brasileiro? Escrito, qual é esse? Existem vários. É importante a gente começar a ampliar nossos campos de visão também para as leituras, para não ficar só nas referências dadas, né, pela mídia. Estou falando isso contra mim mesma, já que meu livro é um livro que ganhou o prêmio ano passado. Então, a gente sabe que a cadeira, a mesa está balançando. Mas o que eu estou dizendo a gente precisa fazer um movimento mais amplo, né, de ampliar as questões. Enfim. Bom, é mais ou menos isso que trouxe aqui para começar essa nossa bate-papo, falar um pouco isso aí, e tudo está um pouco no que eu tenho levantado no meu pós-doutorado. E agora eu estou, inclusive, com a disciplina, que está terminando já agora, mas eu estou com a disciplina aqui na PUC do Rio Grande do Sul, um curso, né, de um crédito só, e que estou lendo poesia, e vamos ler um romance na próxima aula.
de literaturas de língua portuguesa e de países do continente africano, que eu acho que é um movimento indispensável que a gente precisa fazer também, porque tem textos de autoras de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, que está levantando questões muito importantes para a gente pensar, que dialoga muito com o nosso texto também. Então, eu acho que é indispensável para uma pessoa que se coloca como crítica e teórica no contemporâneo ler essas autoras. A outra coisa que eu queria falar saiu recentemente esse livro aqui, que é Escrever o Romance. E esse livro ele está disponível para download. Eu não enviei ainda para a Elisa, porque eu não tive tempo ainda de pedir o link, mas eu enviei. A minha bolsista já encontrou, já me mandou o link. Obrigada, pelo amor de Deus. Aí ele está disponível, todo mundo pode ler. São diferentes visões, diferentes pessoas, diferentes autorias escrevem sobre o romance. Eu sou uma dessas autorias, entre várias outras aqui excelentes, que coadunam e não. E aí, no texto que eu escrevi o texto a partir de uma perspectiva de uma performance de carta também. Então, o texto ele é dividido em 5 sessões. A primeira sessão ele é um ensaio criativo, né? E a primeira sessão eu vou exatamente questionar o que é romance, essa perspectiva universal de pensar o romance. Em sequência, eu vou meio que trazer um desenho de uma carta que eu escrevi quando estava fazendo Mata Doce. E depois trago um diálogo com a Carta de Glória Anzaldúa, que eu acho que é uma grande referência para pensar mulheres escritoras no continente americano. Enfim, e vou trazendo exercícios, por exemplo, tem uma parte que é uma memória de cálculo para a escrita de um romance. Então, quando eu estava escrevendo Mata Doce, o que é que eu li, o que é que eu ouvi, qual música, qual álbum, qual filme. Então, aí eu coloquei numa parte do ensaio só listas assim, de filmes que assisti, músicas que eu ouvi e tal. Enfim, e aí segue. E trago alguns questionamentos, que para mim o mais importante às vezes é a gente elaborar a pergunta. Aí vou agora, só para fechar e a gente abre para diálogo. Nesse ensaio que está aqui nesse livro, que está com o título Como Escrever um Romance. Óbvio que é uma grande brincadeira, porque ninguém vai dizer como escrever um romance em um ensaio performático de 4, 5 páginas, nem sei quantas páginas tem. Mas tem as perguntas que são: para que escrever um romance? Aí eu levantei 5 perguntas. Para que escrever um romance? A. Para responder a um profundo incômodo. 2. Para corresponder a uma pulsão antiga. 3. Para reajuntar um mundo esfacelado. 3.1. Para destruir um mundo esfacelado. 4. Para inserir nas brechas do mundo nossos bilhetes de vida. 4.1. O romance seria um pedido ou um alerta que uma pessoa deixa na história das sociedades? Bom, e aí, se o texto segue, eu vou meio que trazendo referências de onde eu tirei essas perguntas, estou dialogando com alguns conceitos, como o de escrevivência de Conceição Evaristo e outras pessoas da teoria do romance. E para que a gente possa pensar, isso me agrada muito a ideia de pensar o romance como um bilhete ou uma carta que você deixa no mundo. E se o mundo está em destruição, o mundo está completamente esfacelado, é na destruição que se vai pegar esse bilhete e se reconectar com alguma coisa que pode estar se precisando reconstruir ou pode estar precisando só de mais uma marretada para ir de vez ao chão. Porque eu acho que a gente não tem que ter medo da destruição. Eu acho que quebrar coisas é uma parte também, é uma parte do viver, do pensar, do elaborar um pensamento crítico. Bom, acho que é isso. Falei aqui, aí a gente pode ir dialogando agora, né? Maravilha, Luciane. Excelentes reflexões. Você deixa a gente assim borbulhando de ideias, né? E de não só na sua fala agora, como no seu texto também, no Como Escrever um Romance, que a gente compartilhou aí com o pessoal do grupo, né? E lendo o seu texto, eu gostei muito de quando você fala na 110 sobre uma escrita e leitura, né? Como esses processos imbricados, você só usa a palavra assim e vai em frente, né? E aí eu fiquei pensando, também revisitando o Glissant, né, o Poética da Relação, esses dias, fiquei pensando muito sobre esse processo de
escrita, leitura e pesquisa, né, esses processos que se misturam, que você também vai falar na 110, que se processo de leitura, né, se estabelece como uma ponte de equilíbrio com o mundo, né, e nos anima para a vida. E isso me lembra muito a forma em que o Glissant explica o que ele pensa como relação, né, o conceito de relação, que, na verdade, ele está pensando sobre a constituição da identidade em relação com esses outros, né, e num processo que envolve trocas profundas que a gente não sabe exatamente onde começa, onde termina, mas que são trocas que estão aí no devir, né? Então ele fala sobre esse contínuo de transformação, né? A relação como esse processo complexo e poético também, que não é plenamente compreensível, né? Que inclusive tem a opacidade dentro dela. E aí eu fiquei pensando muito nesse processo de relação, como que ele também fala do nosso processo de escrita-leitura e dessa relação com o texto, e dessa relação com o outro do texto, né, que nos faz, que nos traz isso que nos anima, né, essas pontes de equilíbrio com o mundo. E aí eu fiquei lembrando também, lendo da protagonista de Mata Doce, né? Sim. Especificamente no momento em que ela, eu fiquei muito tocada nesse momento no livro, em que ela, crescida naquela comunidade, né, rural, cercada daquelas pessoas tão interessantes que a comovem, com quem ela se relaciona, né, e ela faz um gesto de pesquisa ali, né, no processo de se ver como escritora e como autora, onde ela viaja para essa biblioteca na cidadezinha vizinha, Sacramentina, né, em busca de Úrsula, esse romance justamente que você falou. Né? E aí eu acho muito interessante ver esse processo de uma escritora em formação e uma leitora em formação, né, que está impresso no romance. E esses outros, esse outro mapa que você nos fornece aqui um pedacinho, né, que fala dessas outras referências, além de Úrsula e além de outras referências que comparecem, né, à sua escrita. E aí eu fiquei pensando, só querendo te ouvir mais sobre isso, porque eu achei tão interessante. Lembra um diário de campo, né, essa forma que você vai coletando pedaços e referências e músicas e poemas, etc. Eu realmente acho que toda escrita literária está diretamente associada à leitura também, né? A leitura numa perspectiva mais ampla, assim, não só o que você lê numa perspectiva mais tradicional de um livro que você leu, mas o jeito que você vê o mundo, que você lê as imagens do mundo, as pessoas, as vozes. Quando eu estou escrevendo, eu estou muito atenta ao que está acontecendo no meu entorno, a ouvir pessoas. É um perigo, inclusive, isso, porque às vezes as pessoas que estão escrevendo estão sempre se alimentando de outras pessoas também, né? É louco e bizarro isso. Mas eu faço muito esse movimento de pesquisa quando eu estou escrevendo. Meus livros, geralmente, eles acontecem depois de um longo período de pesquisa. E eu acho que a escrita, do mesmo jeito, a escrita crítica, a escrita acadêmica também pode ser assim. Eu acho que a escrita acadêmica também pode dar mais espaço para que o texto literário, ou as coisas que aquela pessoa que estava escrevendo viu no mundo, leve para esse texto. Glissant faz isso muito bem, né? Que você traz, Glissant, para como ele faz essa reflexão sobre o mundo, e acho que Glória Anzaldúa faz muito também. Ela faz uma observação do mundo e ela não cria uma barreira que como se o texto ou a elaboração acadêmica teórica que a gente fizesse fosse tão frágil que precisa ser protegida do mundo e a gente não pode deixar que o mundo mine naquele texto. Que é uma perspectiva muito patriarcal, né? O patriarcado é muito frágil, né? O homem é tão protegido no patriarcado exatamente por ser absolutamente frágil. Todo mundo protege o homem, né? O pai, a mãe, as estruturas sociais, todas as estruturas são para a proteção desse filhinho, desse homem muito protegido, que segue na infância e adolescência até a idade adulta, porque está sempre protegido. E o texto acadêmico, que tem esse vício
numa estrutura mais formal também, ele é muito protegido, assim, é como se o mundo fosse o destruir. E aí escritoras como Glória, como Bell Hooks, ou o próprio Glissant, são vistos como não tão teóricos assim, não tão... porque não conseguiram separar, assim, ainda bem que não conseguiram, porque eu acho que o ponto maior da intelectualidade é isso, é a gente ir construindo pontes. Então, por isso, eu não me furto disso, eu não acho um problema, né? Eu acho que a escrita literária não precisa ter medo de dizer que é um trabalho. A escrita literária, você pode dizer assim, não, foi um trabalho de pesquisa. É como se a pessoa, a escritora, fosse ficar menos inteligente se ela dissesse isso, do que se ela dissesse assim, não, foi tudo uma inspiração. Eu estava em casa e tive uma grande iluminação, a ideia baixou na minha cabeça. É como, às vezes, se o texto fosse perder alguma coisa, ao contrário, para mim, o texto ganha. Então, eu coloquei ali, muito honestamente, assim, um percurso, um caminho de elaborações que fiz quando estava escrevendo Mata Doce. E, de algum jeito, em Mata Doce acaba existindo também essa reflexão sobre o ato de escrita. Porque, para quem não leu Mata Doce ainda, eu vou contar, é assim, é a história de uma narradora, uma personagem que se chama Maria Teresa, e Maria Teresa, ela vai contar a vida dela inteira, né? Do nascimento até a morte. E ela, quando ela está idosa, ela está sozinha no casarão, a vida dela inteira já se passou, e ela decide voltar para uma máquina de datilografia que ela tinha e ali escrever suas memórias. E quando ela vai escrever, ela pensa, vou escrever em terceira pessoa, só que ela perde a mão da escrita em terceira pessoa. Há momentos que o livro, a gente ouve essa narradora contar em terceira pessoa o que aconteceu com ela, e depois ela repete aquela mesma cena em primeira pessoa, contando a partir de uma outra visão do quarto. Por exemplo, tem uma cena no livro que é essa mulher, um dia, quando tinha 20 e poucos anos, está experimentando um vestido de noiva. E essa era uma cena muito importante no contexto da vida dela, porque ela é uma mulher negra, numa comunidade rural, criada por duas mulheres, uma das mulheres é travesti. Nenhuma dessas duas mulheres se viram vestidas de noiva. Ou porque são negras, ou porque eram travesti, ou porque eram duas mulheres lésbicas num relacionamento lésbico, numa comunidade rural, enfim, nunca se viram vestidas de noiva e desejavam isso muito. Então é um capítulo inteiro a gente vivendo esse desejo, ela contando com minuciosidade, o vestido, bordado, tanataran, tanataran, e em terceira pessoa, o tempo inteiro contando como isso aconteceu. Maria Teresa fez isso, levantou, a mãe trouxe o vestido, ela chora quando vê o vestido, a mãe também chora, enfim, aquela lamúria. Ela veste o vestido, e a cena final desse capítulo é no dia antes do casamento, que é onde ela apareceria em público vestida de noiva, né? Ela se leria como uma mulher digna na sociedade, já que a sociedade estabelece que a dignidade da mulher está pautada em estar vestida de branco para casar, e quem está vestida de branco para casar são mulheres cis brancas. Então, naquele momento, aquela mulher vestiria essa dignidade da cis heteronormatividade branca. E aí, no dia antes disso acontecer, quando ela está experimentando o vestido de noiva, que no sábado ela ouve tiros, corre para o lado de fora, é uma zona rural, uma roça, tem areia, ela se ajoelha no chão, a areia melando o vestido e pega o noivo nos braços, ele ensanguentado, recebeu vários tiros pelas costas, e ela segura ele e o sangue vai entrando no vestido. E misturado com a areia, com a terra, ela começa, inclusive, a ter um delírio de que está vendo um grande animal ali perto dela naquele momento. Tudo isso em terceira pessoa. Essa cena vai se repetir muito ao longo do romance, em diferentes momentos. Assim. Depois, em primeira pessoa, ela contando como foi, ela tá vestida, ela dizendo eu, vestida de noiva, tá? Depois a gente vai ouvir ela ainda contando em terceira pessoa, mas não a partir da perspectiva de quem estava dentro da casa, mas de quem estava dentro do carro, que estava trazendo o noivo. Enfim, em várias perspectivas. Depois na perspectiva do músico que estava tocando na porta. Então, eu fui experimentando diferentes focos narrativos dentro da estrutura da cena. Porque uma das coisas que eu acho que é mais pontual no texto literário que estamos produzindo no contemporâneo é o foco narrativo. Para mim, essa é a grande revolução, porque assim, a gente escreve na literatura sobre as mesmas coisas a vida inteira. Qual é a novidade? É o foco narrativo, é quem está olhando aquilo.
Imagina que é uma câmera que você tem na mão, é completamente diferente. Nós somos aqui 16 pessoas. Se a gente apresenta a mesma cena, cada pessoa aqui vai apontar uma coisa diferente dessa cena. Então, me interessava ter essa multiplicidade, enfim. E aí a gente vai acompanhando essa mulher, só que não está linear, né? Não é desse jeito organizado que eu contei aqui. A gente vai aos poucos entendendo, porque eu queria também o diálogo com a memória e a memória de velhos. E uma memória de uma pessoa velha, ela não é linear, ela vai e volta. Hoje conta uma parte da história que só vai concluir semana que vem e tal. Então, o livro ele segue essa estrutura da memória. E tem um momento, então, que eu entendi, enquanto escritora, que eu precisava deixar claro para a pessoa que fosse ler que aquela autora, Maria Tereza, estava vivendo aquela crise na velhice. E aí eu pensei, vou fazer isso trazendo para o livro uma cena dela encontrar outro livro. E aí é essa cena que ela vai para uma cidade, Santa Estela, e lá ela encontra, a partir de uma orientação espiritual, que é um livro que tem um jogo muito religioso também, a partir disso, ela encontra esse livro que é Úrsula, e que esse livro havia sido restaurado pelo sogro dela na narrativa, nessa biblioteca, né? Estou tentando lembrar o nome do personagem. Tem um personagem que é o pai de Zezito, e ele faz a restauração, ele trabalha como uma pessoa que faz restauração de livros. É o nome Manuel Quirino, que é o nome de um grande intelectual baiano do século XIX. Então, ela meio que tem um sonho, ouve uma voz de Manuel Quirino dizendo que ela tinha que encontrar aquele livro, e quando ela encontra o livro e vê que foi uma mulher negra que escreveu, que foi Manuel Quirino que fez a revisão daquele exemplar que ela tem na mão, né? A revisão não, recosturou o livro que estava esfacelado. Ali ela vê que existe uma tradição de pessoas negras na leitura, na escrita, e que é possível ela escrever, e que está tudo bem ela continuar, voltar para casa e datilografar, a partir daí, a sua história. E aí ela volta para a datilografia. Porque meio que assim, o ponto-chave da história é que essa mulher ela é criada pelas mães para ser datilógrafa. As mães criam Maria Tereza para ela ser uma pessoa que está envolvida com a leitura, com a escrita, com a datilografia. Mas aí o que acontece é que, a partir da violência, ela abandona esse trajeto. É a violência racista, né? Extermínio da juventude negra, já que é um jovem negro que é assassinado ali. É a violência racista que faz com que essa personagem pare o projeto de vida traçado pelas mães e siga um outro caminho. Então, isso vivemos o tempo inteiro, né? Nós, todas as pessoas negras, LGBTs, nós somos pausadas pela violência cotidianamente. Se a gente não se ampara em núcleo, a gente não consegue seguir. O que faz com que a gente siga é ter um amparo coletivo, é saber das outras pessoas que são pessoas parecidas conosco que estão seguindo adiante. Então, senão não dá, porque o tempo inteiro a gente é violada, violentada de algum modo, né? Ou com alguma memória do que já viveu, que é também violenta sem parar, ou com uma ação de violência em si, cotidiana, porque como a sociedade é muito estruturalmente racista e lesbofóbica, LGBTfóbica, essas estruturas todas são complexas, né? A gente vai o tempo inteiro tentando. Olha, nós merecemos parabéns diariamente. Mulheres, pessoas negras, LGBTs, porque a gente se acusa tanto, a gente se culpa tanto, todo dia, e a gente merece só parabéns, porque eu vou te dizer, somos maravilhosos, é isso só que eu tenho para dizer da gente. Bom, então é isso, aí eu botei, Elisa, desculpa, falei demais, é isso. Botei nessa parte do livro isso, que vocês devem ter. Quem não tiver, pede a Elisa e ao grupo de pesquisa dela, que tem esse link. Depois me mande também, por favor, lá no meu WhatsApp, que eu quero ter o link para o livro. Mas olha, tem aqui filmes, eu coloquei o filme e o livro com algum comentário. De como esses livros meio que me inspiraram em alguma coisa. Tem uma lista para Matadoce mais tradicional, porque eu meio que faço um diálogo com o romance de 30, né? Então, nessa lista tem muitos desses homens do romance de 30. Bom, eu queria agora fazer um comentário, não sei, eu faço depois, na próxima pergunta. Para não ficar só eu falando sem parar. Tá bom. Não esquece, queremos ouvir o comentário. É isso, não me esqueci.
Bom, muitas coisas que a sua fala traz também para pensar, refletir, mas uma outra. E eu acho que a outra coisa que eu planejei perguntar tem a ver com pontos que você tocou também, né, em relação à violência. Tem um momento aqui no ensaio que você fala assim, na página 111. Estando inserida num contexto estrutural racista e machista, uma mulher negra, querendo ou não, será levada a refletir sobre a validação do seu lugar de autora. E isso me lembrou uma discussão que está dividida em diferentes textos no pequeno livro Como é Ser uma Escritora Negra Hoje, de acordo comigo, de Jaimília Pereira de Almeida, né? E tem um momento lá no começo do livro que ela fala assim: ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo, uma mulher desse tempo, é escrever contra esse fato, carregando-o às costas, sem deixar que ele me tolha. A página é o que esteve vedado à minha avó, à minha bisavó, à minha mãe, às mulheres da minha vida. Então, eu fiquei pensando nesse diálogo entre o que vocês dizem aqui e nesse paradoxo, né, de escrever contra um fato e carregá-lo às costas. Como que isso vai complexificar a sua escrita poética, e queria que você falasse um pouco. Será que eu fiquei sem internet? Vocês estão me ouvindo? Ah, certo. Acho que a Elisa travou. É exaustivo. É exaustivo isso, né? Porque é muito isso que está ali em Djamila Pereira de Almeida, mas como eu estou também nessa encruzilhada que é a pesquisa acadêmica, então, assim, é claro que eu sei, por estudar, por ser uma pessoa leitora e por ter, enfim, por isso, por ser professor, por pesquisar. Eu sei que existe sim uma literatura negra brasileira que tem características específicas, tarará, tarará, tarará. Só que qual é o cansativo? O cansativo é carregar isso, né? Essas nomenclaturas, assim, que não é. As pessoas quando isso é apontado, não é apontado como uma qualidade, né? Não é, uau, que incrível, esse acionamento estético aqui eu observei no texto de Ana Maria Gonçalves. Uau, isso aqui eu notei no texto de Carolina Maria de Jesus. Não, é o contrário. É sempre dentro da estrutura do menosprezo, enfim, aquilo tudo, né? Tipo, a pessoa. Ninguém na Bahia vai pensar, eu sou do Nordeste. A gente pensa quando sai, ou a pessoa. Sabe essas coisas dos estados que ocupam esses lugares? Você não se diz assim, e aí, nordestino, ou e aí, baiano, o tempo inteiro. Mas ao sair essas coisas, apesar de que a Bahia tem uma identidade de acionamento estético de ser baiano muito forte, né? Talvez é uma exceção dentro desse jogo. Porque acho que a gente aciona um lugar de prazer absoluto mas são ressignificações também. Mas lembrei de Gilberto Gil naquela música, dizendo a Bahia já me deu régua e compasso, né? Fascinante, Gil. Então, existe uma tradição também disso na Bahia. Mas o que eu estou querendo dizer é exaustivo, é um mundo que me lembra o tempo inteiro das marcações. Todas as nossas marcações, né? O mundo que diz que somos mulheres, né? O mundo ensina cada pessoa a ser mulher e a ser homem, desde pequenininha, né? Pequenininho. Ali. A cor, essa cor de mulher, essa cor é de homem, fecha a perna, não senta assim, não fala desse jeito, não se posiciona de tal forma. Não se relaciona com outra mulher, que absurdo, não pode. Mulher é pra gente odiar e não pra gente amar. Então, nem homem ama mulher dentro de estrutura heteronormativa. Então, é essa loucura, assim, esse desequilíbrio tão forte que faz com que a gente fique o tempo inteiro sendo nomeada. E tem uma só questão sobre isso. É a contraposição ao universalismo, né? Porque o que é que acontece? O universalismo ele é focado em uma única identidade, homem branco, hétero, cis, no Brasil, eixo Rio-São Paulo e classe alta, herdeiros. Essa é a única estrutura possível para ser universal. A universalidade está pautada nisso. É identitarista a universalidade. Nessa perspectiva, né? O que a gente tem elaborado no Brasil contra essa estrutura é universal. Porque você não vai ver dentro de um texto de uma mulher, de uma pessoa LGBT, uma só posição. Então, são textos que trazem amplas posições, amplas identidades.
Então, é ainda burro, porque o tempo inteiro que a gente é identificado, esse texto é identitarista. Às vezes eu fico morta de preguiça, porque eu tenho que parar para explicar, gente, identitarista é esse texto aqui, que é um homem falando de um personagem homem, um homem branco, que tem como personagem outro homem branco, que taranã, taranã, taranã. Mas a gente tem um arcabouço estrutural o tempo inteiro. Todas as escolas, jornais, universidades, todos os espaços, revistas, todos os espaços falam sobre a literatura universal. E a literatura universal descola de todas as estruturas que têm os demarcadores, né? Os demarcadores da diferença do que a colonialidade estabeleceu como outro. O que é outro? A pessoa negra, a pessoa indígena, a pessoa mulher, a pessoa não hétera. Tarará. Então, tudo que ocupa esse lugar do outro recai sobre esse corpo, sobre esse texto, o que Homi Bhabha diz em Um Local da Cultura, chama de ambivalência. Por que é ambivalente? Porque vai ter um lugar de validade boa ou ruim a partir do ponto da autoria que está elaborando aquilo. Ao contrário disso, não. Se é dentro da estrutura, um homem branco, cis, hétero, e faz um texto que dialoga com diferenças, se vai dizer ele assim, uau, genial, fantástico, bonito seu texto, você arrasou, incrível. Se é um corpo que ocupa esse lugar, entre aspas, do outro, se vai dizer assim, não é literatura, está sendo identitarista, não aguento mais esse texto que fala dele mesmo. Então a gente vê que recai sobre esse corpo a ambivalência, né? Que é essa característica que está na psicanálise também, que Lélia Gonzalez vai usar para falar da formação do corpo negro na sociedade, da mulher negra na sociedade brasileira, como o romance coadunou para isso, né? Esse texto, Lélia Gonzalez escreveu sobre isso. Estava lendo um texto agora também aqui, dessa outra autora, que também escreveu sobre isso, que é como Beatriz Nascimento, como essas estruturas do romance brasileiro faz com que esses corpos dessas mulheres ocupem sempre o lugar que está lá em O Cortiço, né? Rita Baiana, não à toa, ainda não é qualquer Rita, é Baiana, e Bertoleza, são dois lugares que o corpo da mulher negra vai ocupar. Os dois são lugares de uso como objeto, uma peça. Um uso para o trabalho, que é Bertoleza, e o outro uso sexual. Então, esse corpo não é alçado a uma condição de escrita, de intelectualidade. E isso gera essa exaustão, né? Às vezes, de escrever. Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a publicar, eu ganhei o primeiro adjetivo no meu nome, que é escritora baiana. E a partir daí, todos os outros adjetivos. Claro que chega aquele momento que a gente segura esse adjetivo e faz a ressignificação disso, né? Uma ressignificação positiva disso. Mas, ao mesmo tempo, é exaustivo ter que lidar com... Às vezes, nós somos chamadas para mesas e eventos e não para falar dos nossos textos, mas para falar do que a sociedade lê como nossas identidades. Como é ser uma mulher da roça? Como é ser uma mulher baiana? Como é ser negra? Como é ser lésbica? Como é ser tananã, tananã? Então, é sempre... passa a ser a questão, e não... e aquele texto que você escreveu, isso... por isso que coloquei isso nesse ensaio também, para que a gente faça esse movimento de pensar essas chaves, que chega um momento que fica exaustivo, né? E é isso que Djamila Pereira de Almeida está falando também ali. Mas, politicamente, eu acho que é indispensável. Eu não estou com isso dizendo que a gente deve abandonar as nomenclaturas de jeito nenhum. Eu acho que esteticamente e politicamente é indispensável que a gente faça uso dessas nomenclaturas para ampliar portas, para demolir mundos novos que, na verdade, de novo não tem nada. Eu acho que é importante. E faço esse movimento. Isso, para mim, é um lugar também de acionamento de cidadania, de democracia. A gente precisa pensar o texto literário como um direito democrático. A escrita e a leitura literária como um direito que todo mundo tem acesso. E, para isso, a gente precisa falar de quem não está tendo acesso. Enfim, tudo isso. Me perdi. Maravilha, Luciane. Muitas ideias. Muitas ideias. Poderia fazer várias outras perguntas aqui, mas eu quero dar oportunidade para quem quer
contribuir com comentário, com perguntas. Se ninguém quiser se pronunciar ainda, vamos lá, Idália. Aproveitar que eu estou quase saindo, tentando negociar aqui o encontro quando sair daqui, mas a pessoa está irredutível, infelizmente. Lu, eu não lembro qual foi a entrevista que você deu, mas você falou que, a princípio, era outro romance que você enviou para a editora, e que, de última hora, se eu não entendi errado, você substituiu por Mata Doce. Poderia falar um pouquinho sobre isso e também sobre o que está por chegar? Como é que está o processo? É verdade, o Dália vê tudo, sabe tudo, é um perigo, fica trazendo essas coisas do passado. É verdade. Era outro. Eu tinha um trabalho anterior que se chamava Ruth do Caso, né? Eu assinava como Ruth do Caso e escrevi um romance em 2015 como residente do Estúdio Sacatá. E esse romance ficou inédito e levava essa assinatura de Ruth do Caso. Aí, no período, a editora da Companhia das Letras, Luara França, fez contato comigo, dizendo que a companhia tinha interesse de publicar um livro meu e se eu tinha algum inédito. Aí eu tinha um romance, enviei, e aí a gente começou a negociação para ser publicada. Só que aí, gente, eu tive uma crise existencial no meio do processo, e isso acontece com qualquer pessoa, aconteceu comigo. E eu comecei a pensar que queria escrever de outro jeito, outras coisas, e que não queria mais assinar com o nome Ruth do Caso, ou queria experimentar um outro lugar de assinatura, porque eu já tinha sido muito mobilizada pela escrita de Macala, que foi um poema que eu escrevi naquele momento. O Brasil estava flertando muito com a extrema-direita, era pandemia, eu estava desempregada, pobre, eu estava morando no luxo e na glória, era vizinha de Idália, morava no 2 de Julho, o melhor lugar do mundo. Com a vista para a Baía de Todos os Santos, então eu estava naquela crise, né? Com aquela visão tão prazerosa do mundo, eu achei que era possível, que eu podia fazer o que quisesse da vida. Eu disse para a companhia, não quero mais. Não quero mais publicar. Ela foi ótima, super legal, e disse, deve passar por isso todo dia também, esses editores, né? Enfim. Aí eu pedi o livro de volta e não disse logo que é porque eu estava terminando um outro romance, meio que dei uma segurada há um tempo. E aí depois enviei Mata Doce e Luara já estava saindo. Luara saiu da Companhia das Letras para outra editora, Aleph. E aí ela já estava saindo, eu pensei, perdi a oportunidade de publicar num circuito, né, que eu publicava na Paralelo 13S e na Fósforo. Mas a gente sabe que uma das maiores questões no Brasil é a distribuição de livros, né? E você está numa editora maior, um dos fatores principais é a distribuição. Bom, mas aí Luara disse, me manda, eu estou saindo, mas me manda que eu mando para outro editor. E mandou para Marcelo Ferroni, que é meu editor hoje, junto com Fernanda Dias. E foi ótimo, maravilhoso, super deu certo. Esse outro romance, ele tem as mesmas... Eu escrevo sobre... Meus romances todos terão as mesmas coisas. Mulheres, pessoas idosas, pessoas LGBTs também. A outra coisa que sempre tem, gêmeos. Então, esse romance tinha 2 personagens gêmeos. Ele, possivelmente, eu volto para ele. Eu estou sentindo muita vontade de voltar para ele, porque... Eu fiz uma viagem agora para a Alemanha para apresentar um trabalho, e quando eu estava atravessando o Atlântico, e esse meu romance, vou contar aqui essa parte corta do que for ficar online, porque se eu precisar um dia ter o título do livro inédito, então... Mas esse livro que eu não publiquei se chamava Morróvia. E aí é um país... Morróvia existe no mundo, realmente. Eu escrevi por outros motivos que em outro momento eu conto. Mas aí, quando eu estava atravessando no voo, um voo de 12 e poucas horas até São Paulo, Paris, teve um momento que travou minha tela, que estava eu tentando mexer. E quando travou exatamente com o nome do meu romance antigo, que não ficou publicado. Então, isso me assombra meio. E quando eu pousei, que eu botei até a internet, o diretor do Sacatá me mandou uma mensagem, tinha me mandado uma mensagem falando, Luciane, você... Enfim, referente ao título e a coisas que se conectam com isso. Então, eu fiquei chocada ali e disse, meu Deus, eu preciso voltar para esse projeto, ele está me assombrando, e fato. Não faço ideia quando, o que vai ser, não sei.
Mas o que eu faço ideia é do que já está pronto, que é Macala. Ela é parte de um trabalho que eu realizo com fotografias de mulheres no século XIX. Então, Macala eu escrevi a partir dessa fotografia. E são três livros, três plaquetes. A outra sai já agora, ano que vem, em janeiro, e se chama Azire. E é a personagem do meu próximo romance, que sai pela Alfaguara em breve. Se breve, vamos dizer em breve, porque eu não sei. Mas no melhor das hipóteses, no final do ano que vem sai o romance. Mas o romance que eu estou escrevendo agora, e que já está quase finalizado, é Tinta da Bahia, que é um romance que o nome já está público, porque eu estou escrevendo esse romance a partir de um recurso, que é o Rumos, do Itaú. Então, eu já estou quase entregando ele para a editora, e a personagem principal desse romance se chamará Azire. E eu escrevi a partir de uma fotografia de uma mulher negra do século XIX, e essa fotografia sai em janeiro, junto com um poema, pela Fósforo, uma plaquete, como Macala. Então, eu já vinha com essa imagem há muito tempo, eu faço pesquisa com fotografia de mulheres do século XIX há muito tempo, é uma obsessão da minha cabeça. Aí agora eu decidi fazer dessas fotografias personagens de romances. Então agora eu estou publicando isso, assim. Então estou fazendo, vai sair agora essa plaquete, aí possivelmente, se tudo ficar coordenado assim, no final do ano o romance. E no ano seguinte devo lançar a outra dessa também. Vamos ver como as coisas vão se desenhando. Mas a de janeiro já está certa. Eu descobri ontem que já está no site. Fiquei chocada que fui num evento aqui, encontrei com uma livreira da Baleia, Nani Rios, e ela me disse assim, ai, vai fazer alguma coisa aqui? Eu vi que vai ter a Ziri. Eu disse, onde você viu ela no site? Eu disse, nervosa, já tá... Correndo para ver agora. Então já está no mundo, eu não fui ainda ver, fica com medo de ver o que estão dizendo lá de Azire. Mas é isso, Azire chegará no mês que vem. Então o que eu estou fazendo é isso, escrevendo, fechando o romance, já fechei, estou naquela milésima leitura, estava até aqui impresso, cadê? Ai, não está aqui. Eu já estou naquelas, enfim, 11ª leitura, então possivelmente eu consigo entregar esse ano ainda, vamos ver. Vai ser. Axé, muito obrigada, gente. Infelizmente não posso ficar, mas muito sentida. Sucesso, voa que o mundo é seu. Parabéns. Obrigada, Eudália. Um beijo enorme aí para o 2 de julho, para a Bahia de Todos os Santos. Olha para o mar e diz assim, diz vida. Ótimo. Beijo, Vou passar para a próxima pessoa que quiser perguntar. Oi, posso perguntar? Pode perguntar, Vanessa. Oi, bom dia, Luciane. Prazer te ouvir. Assim, eu trabalhei em defeito de cor na minha dissertação a partir da trajetória da protagonista, da Kendé. E aí a gente tem que ler e apelar um pouquinho para o que é a definição do romance de formação, né? Eu falo trajetória como romance de formação. E o teu livro também é um romance de formação. Eu não fiz essa comparação tão profunda, né, do que os teóricos do Bildungsroman escreveram sobre esses clássicos do romance de formação, porque não é esse o intuito, também não quero colocar o romance da Ana Maria Gonçalves nessa caixa, e também por vários, né, por esses motivos todos, e até fiz uma aproximação mais com o que a gente lê da literatura negro-brasileira. Então, eu queria saber, assim, a partir do teu livro, o que tu pensa, assim, a respeito, porque é muito incipiente, assim, não só o romance de formação, mas o estudo do romance de formação dentro da literatura negro-brasileira, né, de escrita de autoria feminina, principalmente, que é o que eu trabalho. Então, a gente tem Poncé Vicêncio, eu já incluo Maréia também, da Miriam Alves, nesse contexto, o teu livro. Então, como tu vês, assim, como é que a gente pode universalizar, né, trazendo esse gancho que tu falaste do identitarismo também, como a gente poderia pensar mais, até para ter esse estudo, para a gente começar a estudar os livros de romance de formação, com outro nome, que eu também já nem
incluo como sendo um Bildungsroman. Acho que a gente também tem que pensar um novo nome aí, talvez, como uma contranarrativa, que é dentro do estudo literário, mas também com outras definições, outro nome, enfim. Como que tu vê, assim, essas características do romance de formação dentro da literatura, da tua literatura e das outras autoras negras também? Obrigada. Nada. É ótima questão, Vanessa. Eu acho, assim, que essas informações teóricas todas são muito importantes e nos constituem, né? Pensar que nós nos constituímos na academia brasileira lendo esses referenciais teóricos. Então, são parte da nossa compreensão do que é pensar o texto literário, enfim. E eu acho que a questão é ser generosa quando a gente for fazer análise com aquele texto que a gente está lendo. Generosa tanto na perspectiva de pensar de verdade aquele texto, de ler de verdade o texto, de não exotificar aquele texto que a gente está lendo, assim, porque senão a gente fica num lugar muito exotificado. Mas, ao mesmo tempo, quando for fazer isso, em aproximação, inclusive com essas teorias mais tradicionais e europeias, é possível, esses textos não caem, eles se sustentam quando a gente vai fazer essa aproximação. Às vezes é até generoso a gente fazer com a autora, para não ficar parecendo que não estamos a submetendo a uma análise crítica que a academia, numa tradição branca eurocêntrica, faz. Mas eu acho que a gente pode ir começando a criar novos conceitos, a pensar novas nomenclaturas, ou a trazer aproximações a referenciais teóricas que está pensando outras coisas. Por exemplo, quando eu vou pensar foco narrativo, estrutura do tempo, eu penso muito o que Leda Maria Martins traz como tempo espiralar, para pensar esse tempo. Eu, quando escrevi Mata Doce, eu quis muito dialogar com essa teoria. É claro que quando a gente escreve um livro, tudo é o meu desejo, não quer dizer que se realiza desse jeito, né? O que cada pessoa que vai ler o livro diz sobre o livro, para mim é a verdade do livro, porque é a verdade da leitura que a pessoa está fazendo do livro. Eu acho que um livro ele não deve ficar cerceado dentro do que a pessoa que escreveu pensa sobre ele, mas do que a pessoa que está lendo, que às vezes tem outro arcabouço teórico, vai ler. Mas quando eu escrevi, eu queria pensar isso, escrever em diálogo com a memória nessa perspectiva não linear, trazendo essa ideia de um encontro, essa palavra, de um encontro... teoria... qual é o nome que Leda Maria Martins usa? Tempo espiralar, de um encontro espiralar com o tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que o encontro com o tempo não está mais na linha presente, passado, futuro, mas que as estruturas desse tempo elas podem ir se encontrando fora dessa estrutura. E quando isso acontece, algumas coisas que se pode ler como erro, na verdade, é um desejo estético daquele texto, assim, que as coisas funcionem dentro do que seria essa estrutura de repensar o passado, rever o passado, o que... Quando eu falo de história, eu não estou falando de uma reprodução da historiografia, né? É o que Saidiya Hartman vai chamar de fabulação crítica. Então, é reimaginar o passado. Reimaginar o passado não como morto. O ancestral não é o morto que ficou no passado, né? Mas revisitar o passado como um lugar vivo de vida que a gente pode alterar essas imagens, alterar esse imaginário. Em Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves, ela reimagina o passado, né? Imagina, olha, por exemplo, vamos trazer dois elementos de Um Defeito de Cor para pensar. Um é quantas crianças, adolescentes ou pessoas, todas as pessoas leitoras, a partir desse livro vão ter uma imagem diferente do escravismo. Porque até então o imaginário, as imagens que a história nos oferecia sobre o escravismo eram pessoas negras usando roupas brancas, amarradas, sendo chicoteadas, né? A gente não tinha um campo mais amplo de visão, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu li Um Defeito de Cor, eu andava em Salvador, nos bairros que ela estava citando, e ia encontrando um outro imaginário de cidade no passado. Isso é muito importante, assim. Isso é mais que só ser um livro de formação. Então, é um livro de formação, sim, mas não só, é muito mais.
E esse muito mais está nesses outros recortes que, às vezes, a gente pode ampliar trazendo essas teorias dessas mulheres negras que estão pensando isso também. Então, trazer Leda Maria Martins, trazer Saidiya Hartman para pensar teoricamente esse texto literário. Porque a gente pode ler nessa chave um romance de formação, vou acompanhar a personagem inteira, a vida do nascimento até a morte. Mas esse romance ele está fazendo uma formação, uma história de formação que é não individual. Que é o que Conceição Evaristo vai dizer quando ela está explicando escrevivência. Ela diz assim, a escrevivência é diferente da escrita de si. A escrita de si, ela tem como base, como pauta, aquela imagem de Édipo, né, de Narciso, aquela imagem de uma imagem mitológica de um sujeito se olhando a si no espelho. Aí Conceição Evaristo vai dizer assim que na perspectiva da escrevivência não é escrita de si, é uma escrita de nós. Então o espelho que reflete é, por exemplo, o espelho de Oxum, trago outra mitologia. Então, se uma pessoa está lendo um livro desses, é importante que ela leia também outra mitologia, que ela tenha outra mitologia como referência. Quando eu estava escrevendo Mata Doce, a cor da rosa ser branca diz respeito à mitologia afro-brasileira, ao encontro de Iemanjá ser a partir da imagem da cor de uma rosa branca. Ou quando eu estava escrevendo Mata Doce e a personagem em lugares de dificuldade meio que tem a visão que está vendo um grande touro. É uma conexão de força com Yansan, que numa mitologia, num pensamento epistemológico iorubano, se associa ao lugar de força de uma mulher, que seria esse Yansan, que cuida de raios e trovões. O personagem Venâncio em Mata Doce é um ferreiro, ele molda o ferro com documentos, ele molda a escultura no ferro com a forja. Ali eu escrevi em diálogo epistemológico com algum que dentro de uma epistemologia iorubana vai cuidar de transição de força, de abrir caminhos entre vida e morte. E tem um personagem em Mata Doce que se chama, que é o que cuida, não vou lembrar o nome do personagem, muito personagem, mas que tem uma cena que ele vê as araras azuis, que a mãe dele morre, ele tem muita dificuldade com essa relação com a morte da mãe. E ele resolve isso quando está junto com esse Venâncio no amanhecer do dia, num chapadão de pedras vermelhas, com araras azuis voando. Então, é uma conexão de irmandade entre Xangô e Ogum, ali nesse chapadão. Então, assim, são vários elementos que estão dentro do livro que fazem parte de uma mitologia e de uma cosmologia, né? De uma epistemologia filosófica iorubá afro-brasileira, que está muito no convívio afro-brasileiro, principalmente na Bahia. Nesse momento ali, eu não estou escrevendo um livro que está contando a história só de uma personagem. Eu estou contando a história de uma população, de um grupo social, de um povo, tarará. Então, são vários elementos assim que a gente pode ir ampliando. Não é impeditivo usar a ideia de um romance de formação, mas você pode ir ampliando e... Ana Maria Gonçalves, quando ela escreveu Um Defeito de Cor, no começo do século XX, a historiografia ainda não considerava que era verdade o fato de que o jurista, o advogado Luiz Gama, que de fato existiu na Bahia, deixou uma carta falando da mãe Luísa Maim. A historiografia dizia que essa informação era ficcional, não era verdade. Ana Maria traz dentro do romance a informação como verdade. Isso eu lembro que na época foi um escândalo para a historiografia. Hoje em dia já é provado que é verdade, que esse homem realmente teve uma mãe dentro daquela estrutura que ele escreveu na carta. Mas é claro, a gente sabe que a historiografia não acreditou porque era um homem negro falando sobre sua vida e sua trajetória, enfim, tudo isso. Mas o que eu estou querendo dizer com isso o que esses romances têm feito é revelar o passado no futuro. E isso enfim, a gente tem que ir procurando, tem que ir ampliando referências. E, às vezes, é importante trazer para o jogo da leitura teorias e teóricos negros, negras. Não dá para ficar lendo só esses romances achando que toda a teoria... Tá. É uma leitura que é possível, ficar lindo, tá bonito,
Parabéns. Mas a gente pode fazer esse exercício generoso de ir ampliando essas referências. É mais difícil? É. Por quê? Porque vai fazer com que a pessoa pesquisadora dessa área tenha que saber tudo que a tradição acadêmica pontua como correto e mais o que esses textos apontam de conexão. Então, é um trabalho dobrado, assim, é um trabalho maior, é um trabalho que é exausto. E, às vezes, ainda vai ter que ficar dizendo nos espaços acadêmicos que o que está fazendo tem seriedade. Eu quero acreditar que nenhuma fala dessa que eu estou falando tenha sentido para vocês. Quero acreditar que no Rio ou na Bahia, onde estão todas as pessoas, ou aqui em Porto Alegre, não seja mais assim, que todo mundo esteja na glória, que todo mundo entenda que suas pesquisas são pesquisas e tal. Mas nas realidades ainda, algumas que transitam, não é bem assim. Em São Paulo não é assim, nenhuma universidade. Na PUC, na USP, nenhuma. Na Unesp, Unicamp, nada. Nada. Mas nos outros lugares do Brasil pode ser que sejam. Então eu estou falando de um lugar muito localizado. Eu estou usando um ponto localizado, que é o que eu estou circulando muito brevemente da Academia Paulistana. Estou localizando ali. Mas vamos pensar que se a gente vai trazer isso para ampliar no Brasil de modo geral, a gente tem... Gente, o Literafro é um grupo de pesquisa que tem levantado questões teóricas sobre autorias negras há mais de 20 anos. Ano passado eu tive na festa de comemoração, eu acho que dos 20 e 25 anos desse grupo, que tem escrito sobre Conceição Evaristo há muito tempo. A UFPB, que é a universidade onde eu fiz a pós-graduação, eu fui agora para uma festa de 55 anos, e Conceição Evaristo publicou um texto lá sobre a escrevivência em 2003. Então, também é isso, é importante a gente pensar... Eu li esse texto que Conceição Evaristo publicou em 2003. 2003, eu estava entrando na graduação. Eu li esse texto que ela escreveu sobre escrevivência. E agora, recente, eu tive com Conceição Evaristo em um evento em Berlim. E ela estava falando exatamente o que ela falou no texto de 2003 e as pessoas ouviam dizendo assim, uau, que incrível, grande novidade, nunca ouvi falar disso. Então, é tipo assim, a gente está num mundo que realmente a gente não é ouvida. E é triste academicamente, intelectualmente, é paranoico, é um desespero. Todo dia a gente que está fazendo esses trabalhos é comum um pensamento de querer abandonar a universidade. Porque cansa você ficar repetindo. Há 20 anos atrás, aqui em Porto Alegre, eu apresentei um trabalho, 20 anos atrás, na URGS, 20 anos atrás. Eu apresentei um trabalho sobre a poesia de Ricardo Aleixo e o eu lírico era uma associação com Orixá Exu. E eu escrevi o nome Exu como é escrito em Yorubá, que é ES. Aí, quando terminei minha apresentação, uma acadêmica branca, me chamou perto, pegou meu braço e disse assim, linda a sua apresentação, adorei, que incrível. Pena que escreveu o nome Exu errado, Exu é com X. Aí eu, naquele momento ali, jovem, nem era tão jovem assim, mas enfim, não quis ir me dispor. Disse assim, querida, obrigada. E também fiquei com raiva de ter que ensinar, porque a gente fica ensinando toda hora, é cansativo. Não ia ser eu a dizer assim, isso é uma palavra que está escrita em Yorubá, não é em português, aí, porque Exu, epistemologia, tarará. Aí ela ia sair dali, escrever um artigo e ia dizer a nova referência nessa área. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que é cansativo, porque a gente está falando, então se a gente faz uma pausa, é porque realmente tem muito trabalho, e vai atrás desses grupos de pesquisa antigo, quais universidades estão? A UFPB, o Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal da Paraíba, e o Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, essas duas instituições têm programas de pós-graduação antigo e que vem pensando literaturas negras e literaturas afro-indígenas há um tempo. E a gente pode encontrar alguma coisa. As outras também, né? Claro. Enfim, muitas universidades têm. Aí cada um pode falar especificamente da sua, mas possivelmente o Rio também tenha. Trouxe essas duas, porque são assim as de cabeça aqui que eu posso lembrar como mais antigas. Mas a gente tem várias universidades, né, que tem pensando feminismos negros há um tempo. Tem muitas mulheres
em diferentes universidades nesse Brasil há anos, sendo perseguidas. Então, só é a gente ir atrás dos programas de pós-graduação que a gente vai ver. Em São Paulo vai ter, todo lugar vai ter. Vai ter alguém lá, 1, 2, 3 professoras que estão tentando e fazendo isso há muito tempo. Maravilha, Lu. Muito importantes essas falas, esse reconhecimento, né, desse trabalho imenso que realmente a gente precisa ter atenção, ouvir, né, e, enfim, ir atrás dessas escritas também. Maravilha. Vou abrir para mais uma pergunta, para a gente ir encerrando. Mais alguém? Tchau. Bom dia. Eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, em relação ao que você falou, sobre a gente sair das referências midiáticas. E aí, eu queria saber como você indica que a gente saia, porque essas escritas que não são midiáticas são justamente ocultadas, sabe? E eu sinto muita dificuldade, às vezes, de sair desse eixo, tipo, das pessoas que conseguiram. Por exemplo, a Carolina Maria de Jesus é um nome que cresceu muito e ficou muito grande, como uma escritora do século XX. Mas e as outras pessoas que estavam escrevendo nessa época, sabe? Exato. E aí a outra pergunta que eu queria fazer era quando você estava falando sobre o que é romance e sobre memória e romance. E aí você falou que te dá esperança que as imagens do passado, da memória, sejam projeções para um futuro. E ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, no contexto Brasil, um momento de conservadorismo, que até os jovens estão indo por essa onda e tudo mais. Mas aí eu penso também o que você pensa sobre a responsabilidade do escritor. E aí a gente pensa na literatura não só como um livro, mas também como música e como outros tipos de arte, porque muitas vezes a representação do negro é uma perspectiva pessimista. Representa sempre a violência que é vivida do dia a dia, mas às vezes é muito crua, é violência. E a gente sabe que a gente é violentado diariamente, mas aí o que a gente faz com isso? Porque a gente ainda precisa sobreviver, apesar disso, apesar da LGBTfobia que você tem falado, apesar do capitalismo, apesar da violência, a gente continua existindo. E às vezes eu sinto que é muito reducionista a só isso, sabe? E como a gente existe a partir disso? Ai, Gal, ótima questão, meu Deus. Eu não sei te responder. Eu acho que essa é uma das maiores questões que a gente tem pensado e se debatido com ela, assim. Eu não sei o que fazer. Eu acho que não falar da violência não é um caminho, mas, ao mesmo tempo, falar só gera esse cansaço, né? Porque é como se a gente ficasse cercado disso o tempo inteiro. Então, eu não sei, eu tenho tentado. Eu lembro que quando eu terminei de escrever Mata Doce, eu enviei para uma amiga que lê tudo que eu escrevo e eu disse assim, estou super feliz, escrevi meu primeiro livro feliz, que era o meu grande sonho, escrever um livro feliz, né? Aí ela leu e... Aí na primeira reunião com os meus editores... Ela leu e não me disse nada sobre se o livro era feliz ou não. Mas na primeira reunião com os editores na companhia, eles disseram assim, Luciane, que livro triste. Aí eu fiquei arrasada, porque eu fechei a câmera, a reunião foi ótima, eles super elogiaram, mas falaram isso. Aí eu voltei para essa amiga e eu disse, poxa, Ana, você me disse que tinha achado meu livro, eu te disse que escrevi meu primeiro livro feliz, e a primeira coisa que eles disseram na reunião foi, o livro é triste. Aí ela falou, é triste, mas não é infeliz. Aí, assim, eu venho tentando, eu juro que cada passo que eu dou é de uma tentativa de me desconectar de uma narrativa de violência. Tentei Mata Doce, já sei que não aconteceu, mas é isso, ele não é infeliz, e o que eu escrevi antes era infeliz. E agora, nesse próximo, eu botei várias cenas para as personagens se amarem muito, ficarem juntas eternamente, essas coisas, enfim. Porque muito nesse desejo, assim, de uma contra-diálogo com o que nos mata, né, cotidianamente. Isso pode ser revolucionário também, mas eu não sei como fazer, eu não sei onde a gente pode encontrar. Eu acho que vai ter um momento ali da leitura que, mesmo numa situação de dor, existe uma coisa que só a arte faz, que é nos tocar e nos inspirar a vida. E a gente pode se sentir inspirado à vida mesmo mesmo que aquela narrativa na música, aquela historinha que esteja sendo contada na música, no poema, numa pintura, que a gente vê no grafite na rua, tudo tem uma imagem, uma historinha. Aquela história que a gente está vendo, que a gente está ouvindo,
nos inspira a vida, por mais que o ponto de inspiração daquela história tenha sido uma grande tragédia. Eu acho que a arte faz isso, então eu acho que tem um momento também que essa não precisa ser uma grande preocupação. Qual é o problema? O problema é quando se está exotificando o corpo violentado. O problema é querer ficar desenhando cena de estupro sempre a partir da perspectiva do estuprador. Mas desenhar uma cena de violência sexual a partir da perspectiva da vítima pode ser revolucionário para a vítima que nunca se viu num lugar diferente que não no lugar da que está silenciada. Então, eu acho que o problema não é contar histórias terríveis, mas é como se tem contado histórias terríveis. É a partir de qual foco narrativo se tem contado histórias terríveis. Esse que, para mim, é o problema maior. Então, eu acho que se a gente altera como a gente está contando essas histórias, a gente pode ainda fazer denúncias sociais, mas mantendo, preservar o imaginário de quem for ler a história. Porque eu acho que o que aconteceu durante muito tempo na literatura e no consumo de arte no Brasil é que ninguém pensava no público leitor negro. Todo mundo pensava no público leitor branco. E o público leitor branco sente prazer em ver personagens negros sendo detonados e destruídos. A questão é pensar que quem está assistindo isso é um público leitor negro. A telenovela agora, a revolução que tem acontecido nas telenovelas, é que se está criando consciência de raça e classe, né? Finalmente, a gente está entendendo isso a partir desse lugar. A pessoa que está assistindo, ela está pensando assim, podia ser eu. E antes não pensava porque não tinha uma identidade racial e de gênero bem definida, bem organizada. Não se reconhecia enquanto uma mulher, não se reconhecia enquanto uma pessoa negra. Na perspectiva de lutar pelos seus direitos, né? Na perspectiva da opressão, do cale seu lugar, que você é uma mulher, todo mundo sabe fazer a performance. Mas do resistir, isso não. Então, eu acho que vai muito nessa perspectiva também, de fazer esse levantamento. A outra pergunta, primeira que você fez, estou tentando lembrar o que foi. Mas essa segunda já me tomou tanto, assim. Mas é isso, eu não sei. Mas a primeira... Foi sobre como sair das referências midiáticas, para a gente poder... É outra coisa também, que é o grande mistério, é com trabalho, é indo atrás, é indo em arquivo, é buscando, é trazendo... Fazendo cursos. Fazendo os nossos cursos. Fazendo cursos, exatamente. Assim, e ouvir, às vezes, pessoas mais velhas ou mais jovens, não sei. A pessoa mais velha e ouvir a pessoa mais jovem, e a pessoa mais jovem e ouvir a pessoa mais velha. Eu, quando estou nos meus cursos, eu sempre tento levar alguma autora que está fora da mídia. Por exemplo, uma das que eu mais levo é a Edil Araújo Lima, que é uma escritora da Bahia, uma mulher bem mais velha que publica no Recôncavo. E tem uma escrita de contos que eu gosto muito. Porque, assim, não é se voltar contra a mídia. É indispensável a gente estar vivendo o nosso tempo também. Então, o nosso trabalho, às vezes, é ler quem está publicando agora, é o meu trabalho. Então, eu não posso não ler quem está sendo publicado agora. Eu leio tudo, leio quem ganhou o prêmio, porque para mim é importante para o meu trabalho. Eu leio os meus contemporâneos também. Eu preciso ler as pessoas que estão escrevendo na mesma época que eu. Então, para mim, é indispensável. Só que a questão é não só. Porque se você vai fazer organizar um clube de leitura, você vai organizar um mini curso para as pessoas você vai organizar um trabalho de pesquisa. Às vezes você precisa botar de 5 a 10 referências bibliográficas. Dá para equilibrar. 5 a 10, você botar 10 homens? 5 a 10, você botar só 9 que está passando no jornal? Dá para equilibrar. O equilíbrio é possível. Então, não precisa ter a crise de que eu vou dar conta de tudo. Não precisa dar conta de tudo. Não vou dar conta de saber todo mundo que estava pesquisando na época de Carolina Maria de Jesus. Mas posso saber agora, na minha época. Tem uma amiga que publica uma editora menor, vou procurar saber. Vou ler o catálogo, 2 livros dessa editora menor, e ali já vejo se posso trabalhar com um. E às vezes nem é distante, às vezes tem até na mídia, mas a gente não lê. Tipo, o romance que eu falei de Tatiana Nascimento está na mídia, ganhou o prêmio Palas, mas é publicado na Palas, uma editora que tem menor circulação que a Todavia, por exemplo. Então, então seguir também esses perfis. E às vezes esses perfis no Instagram divulgam muito. Segue escritores contemporâneos, que às vezes essas pessoas estão divulgando nas suas redes sociais outras referências. Mas é isso, como fazer esse trabalho de ir atrás. Muita autonomia, né, Lu? Autonomia.
E construindo esse repertório, buscar um grupo de pesquisa, buscar cursos, buscar esses perfis que você está falando. Né? E não ficar autonomia bem Paulo Freireana. É quando tiver na sala de aula e disserem assim, ai, tô lendo a Odisseia. Ai, que absurdo, você não leu a Odisseia. Traz a referência também, tô lendo o Diário de Detento. Ai, que absurdo, você não leu o Diário de Detento. Então, é tipo, fazer também esse contrajogo, porque a academia, às vezes, ela vai nos oprimindo no grau que faz um exercício diferente de inspirar, que é nos paralisar. A gente não consegue ir ler a Odisseia, mas também não consegue ler o contemporâneo que está perto de nós. A única coisa que a gente consegue fazer é parar e pensar assim, eu não sou capaz, eu não estou dando conta, eu não posso estar aqui porque eu não li toda a trajetória da literatura ocidental ou a nova literatura. Gente, calma. Vocês vão aprender com o passar do tempo que, às vezes, ler um parágrafo ou um capítulo de um livro é revolucionário. Às vezes, você vai para uma sala de aula num debate e você lê um capítulo do livro, já é revolucionário. Porque a academia também se arvora muito, mas, na verdade, ler, aquela pessoa que está se arvorando, às vezes nem leu tanto assim, às vezes é mais uma fala. Então, não vamos entrar nessa corrente que tem duas correntes acadêmicas que nos paralisam. A do elogio exagerado e a do essa já leu não sei quem, já leu não sei quem. Enfim, é isso. Márcia Abreu escreve muito sobre isso, vou tentar lembrar o nome do livro, é Cultura Letrada. Tem um livrozinho super legal, que quando eu estou trabalhando com o questionamento da tradição, eu uso muito. Um escritor, essa professora, acho que é a professora da Unicamp, não tenho certeza agora, mas enfim. Cultura Letrada, Márcia Abreu, salvo engano. Depois aí vocês vão poder pesquisar direito para ver. Maravilha, Lu. Olha, muito obrigada. Como dizem os jovens, aulas e palestras você deu. Então, foi maravilhoso. Anotei várias coisas, várias ideias aqui. Foi muito bom ler o seu ensaio também. A gente quer continuar acompanhando, né? Então, queria agradecer a presença de todos e todas e todes. Vou parar a gravação. Vamos fazer uma foto, Elisa. Ai, boa, verdade.